Boa tarde a todos. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem, Edna? Tudo bem, Rayane? Tudo ótimo. Prazer estar com vocês aqui. Bom, gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, a plataforma Melhor RH por conseguir juntar tanta gente boa nesse universo de recursos humanos. Meu nome é Rudney Fernandes, eu sou executivo da RB, gerente comercial, e estão comigo aqui também Edna Rocha, executiva de recursos humanos da Sonepar, e a Rayane Pires, Head of People Empowerment, que é uma executiva também renomada da Enel. E o nosso objetivo hoje, neste bate-papo, é falar sobre benefícios na palma da mão, os benefícios flexíveis e opções compatíveis com a nova realidade que ditam a nova era dos benefícios corporativos. Então, muito prazer, espero que vocês tenham aí uma tarde ótima e que consigam acompanhar a gente aqui. Para a gente começar falando disso, né, esse tema tão importante, presente no dia a dia dos RHs, eu gostaria de perguntar aqui a Rayane para contar um pouquinho como que vocês fazem na Enel, como que você particularmente enxerga o benefício intitulado como benefício flexível, né? E como que você vê essa realidade, se você tem ou não hoje na Enel, e eu gostaria que você desse aí um pouquinho da tua opinião para nós. Rayane, por favor. Maravilha, Rudney. Obrigada. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. E obrigada, Rudney e Edna, por dividir esse painel aqui. Acho que vai ser um prazer, vai ser uma ótima conversa que a gente não vai nem sentir, vai passar super rápido. Bom, antes de falar um pouquinho do tema do benefício flexível em si, queria compartilhar um pouco como que a gente vem trabalhando na Enel em termos de estratégia, e aí eu chego lá na questão dos benefícios, né? Hoje, a nossa estratégia, até como no painel anterior foi falado muito, né, da importância das pessoas na inovação, a nossa prioridade está dentro da nossa estratégia, que é, de fato, as pessoas estejam no centro. A gente vem junto, né, fazendo uma grande transformação, que a gente considera uma evolução cultural, onde onde a transição emocional ela acompanha, no caso da Enel, a transição energética justa e sustentável. Hoje a gente escolhe ter uma abordagem onde as pessoas estão no centro do que a gente vem falando, né, de um triângulo harmonioso e virtuoso, onde a gente se baseia, né, em bem-estar, a gente é movido pela motivação e pela realização pessoal que permite que a gente alcance juntos, né, resultados que sejam sustentáveis e duradouros. E aí, quando a gente fala das nossas pessoas, a gente vem trabalhando muito numa economia do cuidado, né? O cuidado de pessoas, para pessoas, com pessoas. A gente vem trabalhando muito na capacidade de reconhecer e satisfazer a necessidade de cada indivíduo, onde a gente consiga avaliar e entender o objetivo e ter o impacto na motivação de cada um. A gente, falando agora um pouco, entrando na nossa pauta, em relação aos benefícios flexíveis, hoje na Enel a gente está num caminho de ampliação e evolução, com o objetivo de customizar a necessidade do indivíduo, de grupos, e com grande foco na flexibilidade. Então, acho que a pandemia trouxe muitas coisas ruins para a gente, mas trouxe muito aprendizado e muita demanda por flexibilidade, por bem-estar. Então, acho que isso é unânime em todas as organizações, o que a gente vem vivendo hoje também na Enel. E para isso a gente precisa flexibilizar, se adaptar, customizar. Né? Solução boa antiga era aquela que é bom para todo mundo, é uma solução legal. Não, a solução boa hoje é uma solução que seja bom para cada um. Né? Então, acho que essa é a grande diferença do que a gente vem vivendo.
porque aqui a gente entende que cada pessoa é um universo e possui uma necessidade única e individual. Então, para isso, a gente vem ampliando aí, Rudney e Edna, cada vez mais os nossos benefícios, além do que está previsto dentro de acordo coletivo de trabalho. Então, vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente vem fazendo e depois vou passar também a palavra para a Edna para ouvir um pouquinho da experiência dela e tudo mais. Por exemplo, agora, na definição do nosso modelo de trabalho, a gente definiu que a partir de outubro a gente vem trabalhando num formato híbrido experimental. E a partir de outubro a gente vem aí oficialmente com o nosso modelo híbrido, onde a gente considera que vai ser 60% remoto e 40% no escritório. E qual é o nosso diferencial nesse sentido? Que esse 40% no escritório, que equivale aí a 8, 9 dias no mês, não tem uma regra fixa, não tem uma exigência, tem que ser segunda e quarta, tem que ser quinta e sexta, enfim, não. Aí é que a gente volta na palavra que a gente vem falando muito, que é flexibilidade. Então, cada gestor, junto com a sua equipe, com o seu colaborador, ele vai definir a melhor forma que atende ao indivíduo e à área para cumprir com esses 8, 9 dias no mês. Então, eu posso decidir que eu vou 2 vezes na semana, toda quarta e quinta. Ou eu posso decidir não, que eu vou toda primeira semana do mês e depois a cada semana eu vou um dia. Eu posso experimentar, eu posso, de acordo com a necessidade da minha área, eu posso ir experimentando e ir mudando isso, né? Para que a gente não fique num formato rígido, onde eu não tenha flexibilidade. Um outro ponto também que a gente vem fazendo algumas pessoas que a gente considera que têm necessidades específicas e que nos demandam isso, elas vão ter dias adicionais de trabalho remoto. Então, por exemplo, as gestantes, as pessoas com deficiência, pais e mães de pessoas com deficiência, pais e mães de filhos de até 3 anos, pessoas com dificuldade de locomoção, são pessoas que, além de estarem nesse modelo, elas vão ter a opção de escolher, eu quero, né, estar numa exceção onde eu vou ter aí dias adicionais de smart working. E tem um diferencial também que a gente vem falando do direito à desconexão, né? Que a partir de um determinado período, o colaborador ele não tem a obrigação de responder e-mail, atender telefone, claro, exceto as emergências. A gente trabalha numa empresa que fornece energia elétrica, então a gente tem emergências no dia a dia, mas fora isso a gente traz esse direito à desconexão. Então, esse é um pouquinho do exemplo quando a gente fala de modelo de trabalho. E além, né, de benefícios de modelo de trabalho, a gente vem focando muito em formato de benefícios que promovam o bem-estar das nossas pessoas. Então, por exemplo, o Gympass, que é uma plataforma muito conhecida, que várias empresas hoje têm, hoje a gente tem o Gympass disponível para todas as pessoas da nossa empresa, mas a gente optou em dar um subsídio maior da Enel para aquelas pessoas que têm um salário mais baixo. Ou seja, eu customizo esse benefício para que eu possa atender uma necessidade, uma demanda específica. A gente vem aplicando muito o conceito de day off também. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma exceção. Na verdade, não é um trabalho, é um prazer estar aqui. A gente tem Shopify aqui na no dia do aniversário, eu tenho o prazer de não trabalhar, eu tenho um day off, dia dos pais, dia das mães, então são benefícios que a gente vem proporcionando, né, que estão além de convênio coletivo e que a gente vem recebendo feedbacks muito positivos, né? Um outro que a gente também customizou, que se chama aqui Canal Você, né, que é um canal que a gente tem gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde todos os nossos colaboradores e suas famílias, eles podem ter assistência psicológica, financeira, previdenciária, social, jurídica e por aí vai, conforme a necessidade de cada um. Né? Além disso, assim, eu poderia ficar falando de várias outras iniciativas que a gente vem estudando, que a gente vem pensando em fazer,
A gente vem trabalhando também para que a gente possa ter dias adicionais de férias como uma forma de reconhecimento para as pessoas. Enfim, e quando a gente fala de aprendizagem, a gente vem trabalhando, vai implementar a plataforma Coursera, que é muito conhecido também por muitos de vocês, que é uma plataforma que a pessoa tem autonomia, protagonismo ali de escolher o que mais interessa a ela, o que faz sentido naquele momento de aprendizagem, no tempo que ela gostaria de fazer e a qualquer hora do dia, né? Então, acho que esses são um pouco de conceitos, né? Então, sei que eu estou falando bastante, mas para fechar um pouco, acho que de uma forma geral, a gente não tem um pacote de benefícios flexíveis onde eu disponibilizo X mil reais e você por ali opta, mas a gente vem trabalhando numa jornada progressiva e gradual, onde a gente entenda e customize a necessidade de cada uma das nossas pessoas, né? Sempre com o objetivo do que eu falei no início, de colocar as pessoas no centro, né? Através da nossa flexibilidade, através da customização e através de um olhar humanizado, de fato, para as nossas pessoas, que vai muito além de acordo coletivo, de benefícios fixos e etc. e tal, né? Bom, então agora eu queria ouvir um pouquinho a Edna, então passo a palavra para ela contar um pouquinho aí da jornada, da experiência dela e a gente aprender aqui um pouco mais. Edna, com você. Obrigada, Rayane. A gente conversou um pouquinho hoje de manhã, né? Eu, a Rayane e o Ruth, sobre tudo isso e várias reflexões interessantes apareceram, né? Para vocês me conhecerem um pouco, né? Eu trabalho no Grupo Sonepar. O Grupo Sonepar é uma empresa no ramo de distribuição. A gente tem aí como carro-chefe material elétrico, mas é um universo de possibilidades, né? Então, nossa grande missão é fazer a vida do nosso cliente mais simples e deixar a vida dele mais leve. Eu tenho hoje, dentro da Sonepar, o meu maior patrimônio, minha maior riqueza são as pessoas, né? A gente, como uma empresa de distribuição, eu não tenho máquina, eu não faço nenhum tipo de produção, eu presto serviços, então, na verdade, o meu capital realmente é humano, né? Essa frase serviu direitinho para a gente. E quando você tem ali todo o teu resultado, toda a tua empresa baseada em pessoas, né, se torna imprescindível, né, que você tenha um olhar humanizado, que você tenha um olhar para as pessoas, né? E a gente também tem uma particularidade que é a capilaridade, né? A Sonepar hoje tem em média 80 filiais aí espalhadas no Brasil, né? E em cidades que a gente nunca ouviu falar, vocês podem ter certeza disso. Então, é bem complicado. O Rudney falou que tem uma história boa sobre isso também. Mas às vezes a gente ouve o nome de uma cidade e você fala, isso é aqui no Brasil mesmo, né? Pô, eu acho que eu fugi da aula de geografia, porque eu não conheço esse lugar. Mas, assim, quando você tem essa capilaridade, quando você tem essa diversidade, né? Você tem uma complexidade muito maior em termos de benefícios, né? Que é o tema que a gente está falando aqui. Porque, como a Rayane disse, antigamente, né, lá no nosso tempo, legal era uma coisa que era bom para todo mundo. Né? Vamos fazer isso aqui que vai ser bom para todo mundo. Agora não. Agora é bom o que é bom para cada um. Né? E imagine como atender a cada um no universo de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? No universo de 20, 30 estados aí no Brasil, onde as culturas, as necessidades, onde as condições são tão diferentes. Então, o benefício que você oferece para um colaborador que fica no Sul, não necessariamente é o mais interessante para um colaborador que está no Norte, no Nordeste, né? E ter esse olhar, ter essa preocupação, eu acho que é essencial nos dias de hoje. Não estou dizendo com isso que é fácil, né? Porque não é, né? Não é. É bem complicado, porque a gente não pode, né? Eu acho que o grande sonho de todo o RH era ter uma cesta lá de benefícios, e aí você oferece a cesta e a pessoa vai lá, ó, eu, Edna, quero esse, quero esse, quero esse. Mas a gente ainda não tem essa condição, a gente ainda não tem ferramentas e legislação que nos permita ter essa flexibilidade.
Então, o que a gente tem feito, né? Muito parecido com o que a Rayane falou. A gente tem procurado olhar internamente a nossa capacidade como empresa, a necessidade dos nossos colaboradores e tentar trazer algumas coisas que sejam interessantes para todos, né? A gente sabe que em algumas ocasiões uns vão usar mais, outros vão usar menos aquele benefício, mas a gente está sempre buscando ali o que mais a gente pode oferecer, né? Eu acho que de um tempo para cá, principalmente do início da pandemia para cá, as pessoas têm realmente se preocupado mais com benefícios que remetem à qualidade de vida, né, que remetem a se cuidar um pouco mais, a ter um olhar mais para dentro, e para as famílias, né, porque a gente ficou trancado dentro de casa com as famílias, e aí a gente começou a conviver mais com ela, e às vezes até conhecer, né? Tem gente que fala, nossa, eu não sabia o que você fazia, agora que eu comecei a perceber que o seu trabalho faz isso, isso e isso. Então, é marido conhecendo esposa, esposa conhecendo marido, filhos conhecendo os pais, entendendo o que a minha mãe faz mesmo. Nossa, você também cuida disso? Os meus filhos lá em casa vieram me perguntar, depois de algumas semanas de pandemia, mãe, eu achava que você só cuidava de tal coisa, você cuida disso também, disso também, disso também? E aí a gente começou a conversar um pouco mais, e foi muito legal, porque você vê a admiração nos olhos dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, né? Nossa, olha que bacana o que ela faz. E aí você começa a perceber que você tem dentro da tua empresa seres humanos, pessoas com necessidades, com dificuldades, com potenciais sensacionais, né? E aí como cuidar dessas pessoas, né? Como com o recurso que a gente tem hoje, com as condições que a gente tem hoje, o que de melhor a gente pode oferecer para essas pessoas, né? Para esses seres humanos que trabalham com a gente. E aí, falando um pouquinho do que a gente tem hoje na Sonepar, o que a gente procura fazer na Sonepar, a gente tem algumas coisas muito parecidas até com o que a Rai falou, mas um dos benefícios que eu acho que é muito legal e que a gente hoje tem se empenhado para melhorar cada vez mais é formação, né? Então, a gente aprendeu, né, que tem muito recurso. A pandemia trouxe coisas ruins, mas trouxe coisas boas, e uma dessas coisas foi a tecnologia. Então, a gente tem investido muito em formação, desenvolvimento e atualização dos nossos colaboradores. A gente trouxe, implantou de forma global na Sonepar o LinkedIn Learning, que é uma plataforma riquíssima e que teve uma aderência enorme, assim, até fiquei orgulhosa que o Brasil foi, assim, o benchmarking global na Sonepar de utilização do LinkedIn Learning, né? Que legal. Que as pessoas falam, estou em casa, estou trancado aqui dentro, né? Então, vamos estudar, vamos aprender. E a gente acabou inserindo outras plataformas complementares, outras ações complementares, e eu acho que isso trouxe, além de desenvolvimento, trouxe um crescimento pessoal e profissional para as pessoas. Outra coisa bacana que a Rai falou que tem lá na Enel e a gente tem também, é o Gympass, né? Eu ainda acho que dá para fazer mais coisa com esse Gympass, sabe? Eu já vi um monte de empresa que faz umas coisas bem bacanas, tipo, olha, a gente vai dar um dia de folga para quem tiver mais frequência na academia. Já vi umas coisas bacanas por aí. A gente tem o Gympass para 100% dos colaboradores, e a gente promove isso, a gente tenta incentivar, motivar as pessoas a praticarem atividade física, que não seja para ser um atleta, mas que seja para não ser sedentário, né? A gente tem também um outro programa que eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento, que é um programa de apoio ao colaborador. Então, a gente tem um serviço que ele fica disponível 12 horas por dia, e tem psicólogos, economistas e advogados. Então, 100% dos nossos colaboradores e seus familiares diretos têm acesso a esse 0800 e pode ligar 12 horas diárias, de segunda a segunda, e pode consultar psicólogo, pode consultar economistas, advogados. Então, isso é uma coisa que ajuda muito, principalmente o pessoal que tem uma renda menor, que tem uma dificuldade em acessar um advogado, que tem a dificuldade de
de controlar ali o seu orçamento familiar. Então, é um cuidado que a gente tem, não só com o colaborador, mas também com a família desse colaborador. Complementar a isso, a gente fez um programa de economia, né? E economia doméstica, orçamento doméstico. Então, a gente fez um trabalho aí de trazer um consultor, criar um programa. Aí ele deu várias palestras sobre orçamento doméstico, como fazer, como tomar cuidado com as ciladas emocionais. E aí os colaboradores, além de poderem colocar seus familiares nessas palestras, eles também podiam pedir uma consultoria. Então, eu vi bastante gente fazendo consultoria financeira, bastante gente rasgando cartão de crédito, e as pessoas começaram a ter mais domínio do seu dinheiro, né? E aí, isso é uma coisa legal, porque a pessoa começa a pensar 2 vezes antes de fazer uma aquisição. Essa é uma aquisição por emoção, ou eu realmente preciso disso? Eu vou esperar mais um pouco para ver se eu acho em outro lugar. Então, sabe, o simples fato dela parar e pensar, para mim já foi muito bacana. Eu já me senti realizada nesse programa, porque eu já fiz as pessoas pensarem se elas estão usando o seu salário adequadamente, né? E as outras questões que a gente sabe que tem ainda oportunidades, né? Como juntar todos aqueles benefícios padrão que a gente tem num lugar só. Mas uma coisa que a gente discutiu bastante é como fazer isso, né? Eu acho de verdade que todo mundo que está aqui hoje, todo profissional de RH, gostaria de poder ter um cartãozinho lá e colocar vale transporte, vale refeição, vale combustível, todos os vales ali dentro e falar assim, olha, use isso da forma que for melhor para você, né? Mas hoje eu acredito que a gente ainda não tem essa condição, né? A gente ainda não está preparado juridicamente, inclusive, para isso. E também eu tenho dúvidas se as pessoas, a maioria das pessoas, teriam maturidade para usar esse benefício adequadamente, né? Se a gente está pronto para isso. Mas eu acredito sim, de verdade, que esse é um caminho, né? Que a gente tem que começar olhando o benefício de uma forma ampla, né? O simples fato de você ter um processo de apoio, de colaboração, de ouvir o seu colaborador, já é um benefício, né? Já é uma coisa que você ajuda as pessoas, que você traz crescimento, empatia, né, para as pessoas. Se Sem você for dúvida. agregando a ele também uma ajuda para outras questões, né, como o que a gente tem de padrão, um plano de saúde que tem uma abrangência maior, um vale-refeição decente que ele possa, de fato, se alimentar com aquilo, né? Você vai, eu acho que dando para essas pessoas condições delas terem uma vida confortável, de você poder contribuir com isso, né? Então, aí a gente falou bastante dessa questão. Aí eu queria ouvir o Rodney um pouquinho em relação justamente a isso. Hoje a mídia fala muito sobre benefício flexível, né? Tudo na palma da mão, né? Como é o nosso tema aqui. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como uma pessoa que é especialista nisso, que é um dos fornecedores desse tema. O que a gente tem aí de interessante, de oportunidade e até de dificuldades nos dias de hoje em relação a esse tema? Legal. Bom, pô, que delícia ouvir vocês, meu. Eu ficaria aqui mais um tempasso ouvindo vocês escorrer sobre esse tema. Antes de responder essas perguntas, eu quero fazer algumas considerações, né, diante de todos os argumentos e considerações que a Rayane e a Edna fizeram aqui. O centro são as pessoas, né? Eu acho que sempre quando a gente não desvia o foco, né, a gente tem milhares de ações que a gente pode fazer em torno de qualquer coisa, mas quando a gente tem muito claro qual que é o alvo, né, que o alvo é sempre, né, você pega lá como que é aquele joguinho que você joga o dardo, né? E aí o alvo é pequenininho, mas quando você tem essa visão de águia no foco, eu acho que as coisas tendem a acontecer melhor. Então, quando eu vejo isso e vejo 2 executivas de recursos humanos trazendo aqui que as pessoas são foco, eu quero falar sobre benefício flexível ou benefício intitulados flexíveis.
Tem um conceito aí, antes de responder a parte jurídica, Edna, que você está me perguntando, mas existe um conceito, eu particularmente vejo que há uma ambiguidade de conceito, né? Porque, afinal, o que é ser flexível? Tem multibenefício, que é uma coisa, e benefício flexível é isso que vocês já fazem hoje. Que é olhar para a plataforma de educação, que é olhar para a saúde mental do colaborador, dando um Gympass. Eu acho que a flexibilidade está mais aí em coisas que vocês já fazem do que no multi-benefício propriamente dito, né? Porque quando a RB, que é uma empresa especialista em gestão de benefício, né? A RB é uma empresa muito bem financeiramente, é uma empresa mega estruturada, e a gente quer olhar todos os movimentos. Lá uns 3 anos, mais ou menos, antes da pandemia, quando estava no auge, benefício flexível, agora tem um cartão, como a Edna bem colocou, né? Resolveria o problema de todo mundo. Tá aqui um cartão, você pode fazer o que você quiser. A gente foi falar com alguns RHs, né? A gente tem aqui 18 mil empresas, clientes nossos, elencamos alguns e vamos lá. Oi, Edna, diretora de RH, vamos lá conversar. O que você está achando sobre isso? E unanimidade. Vai ser a maravilha do mundo. Vai ser ótimo. A gente falou, opa, tá bom, a gente está nesse mundo, né? É legal ouvir quem está lá dentro. E passado alguns meses, a gente foi olhar, e vocês vão entender onde eu quero chegar, a gente foi falar agora com os colaboradores dessas mesmas empresas, né? Que tomaram a decisão de pegar esse cartão mágico que a Edna falou e toma aí, 1000 maravilha, fiz a minha parte, está tudo ótimo. E passado alguns meses a gente falou, agora a gente quer falar com os colaboradores dessas empresas. E aí, para nossa surpresa ou não, o que começou a acontecer? Os colaboradores, que antes tinha lá o padrãozinho, todo mundo, mas eu tenho um cartão para isso, outro cartão para aquilo, outro para aquilo. Eles começaram a entender que, caramba, eu achei que seria maravilhoso, mas eu comecei a enfrentar problemas do tipo, o cartão de refeição ou alimentação ficava com a minha esposa ou com o meu marido em casa. E agora eu passei a perceber que eu tenho que criar uma agenda para falar, olha, Edna, na quarta-feira eu vou deixar o cartãozinho, na quinta eu uso. E aí isso começou a transformar em um problema. Então, quando eu trago essa reflexão, é para poder concluir o seguinte, flexibilidade é outra coisa. Flexibilidade, você tem que olhar o indivíduo, que é o que vocês trouxeram, né? O que dá para fazer? Uma plataforma multi-benefícios, onde eu, como RH, tenho condição de ouvir o meu colaborador e olhar para um lado e ver uma plataforma onde eu possa ter um cartão só, ou 2, ou 3, ou nenhum, ou um plano médico, ou um aplicativo que me ajuda a conversar com os meus colaboradores, né? Vocês de RH, vocês já pensaram, se tivesse um aplicativo onde os meus colaboradores entrassem e falassem assim, olha, esse mês eu quero vale refeição, e o outro, eu quero alimentação, e aí a Edna não precisa fazer mais nada, a Rayane não precisa fazer mais nada, e aí ele aperta um botão e tem uma plataforma e cospe todas as informações e entrega para eles, né? Isso já está acontecendo, né? A gente está fazendo esse movimento, porque quando a gente olha para o RH, é muito mais tranquilo a gente pensar assim, vamos fazer uma solução e vamos vender essa solução. Só que quando a gente vai para o RH fala, mas, Rudney, eu tenho 35 demandas, eu tenho 1 milhão de demandas, isso que você está me trazendo parece maravilhoso, mas como eu faço isso? E a gente barra no como, né? O que faz, por que faz, eu acho que é mais simples responder. Agora, o como é o mais complexo. Então, para fechar o meu racional e dizer aqui por que eu acho o conceito ambíguo, porque tem muita gente que acha que benefício flexível é um cartão com alguns benefícios ancorados, e eu, particularmente, como especialista nesse tema, né, estou nesse mundo, vi lá o ticket de papel virar cartão, vi o Vale Transporte passar por uma transformação. Então, como entendedor desse negócio, eu acho que a flexibilidade ela vai além disso, né? Então, eu acho que, ouvindo a Rayane, ouvindo a Edna, vocês estão num caminho que eu acho que é um caminho promissor. E aí eu trago uma reflexão
antes de responder a Edna nas questões jurídicas, eu quero provocar aqui, e vocês como head de RH, eu quero trazer uma reflexão. Alguém já se perguntou qual é o tamanho desse mercado? Esse mercado que a gente está discutindo de benefício é um mercado multibilionário. E aí, quando a gente olha para esse mercado multibilionário, a gente tem algumas empresas que detêm grande parte da fatia desse mercado, né? Aí, como RH, vocês sabem de quais empresas eu tô me referindo. E aí, a gente vê empresas que tem gente boa, tem dinheiro, tem tecnologia, e ainda não botou o pé nesse mundo intitulado como flexível. E aí, a reflexão e a provocação que eu quero trazer, e já fazendo um link respondendo a questão jurídica, Edna, que é a sua preocupação, e é a nossa também da RB. Por quê? Por que existem as empresas que foram pioneiras nesse mundo, que tem gente boa, que tem tecnologia, que tem dinheiro, que tem disposição e ainda não rompeu o paradigma desse tal benefício intitulado flexível? Então, aqui fica uma provocação, que quando a gente fala da parte jurídica, Edna e Rayane, existe alguma... Por isso que existe jurídico nas empresas, né? Se vocês olharem para dentro das empresas de vocês, o jurídico existe porque tem discussão. Há quem diga, e eu tive uma experiência recente de uma empresa que ela falou assim: Rudy, resolvi minha vida, eu pago vale transporte, vale refeição, vale alimentação e convênio médico em um cartão só. E a minha pergunta, mas e o seu jurídico? Não, ele deu ok. Eu falei, uau. Mas deu ok? Mas vamos falar de um pedaço desse benefício. O Vale Transporte tem uma lei, né, não sei, todo mundo sabe, que diz que é vetado que o empregador, pessoa física ou jurídica, ele antecipará o empregado para a utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho, vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal. E aí, esse trechinho, eu fiz uma pergunta. Esse cartão que você tem, ele passa na catraca de ônibus? Não. Como que você faz? Ah, não, a gente tem lá um relatório que demonstra que essa fatia é para esse objetivo. Aí eu saco esse dinheiro e vou lá e ponho no meu cartão de Vale Transporte e uso. Eu falei, então você bota no cartão de Vale Comum, não é Vale Transporte. Então tem muitas nuances que muitas pessoas não sabem, e por isso que tem jurídico que fala, não, mas se tem lá um relatório demonstrado que a empresa pagou o Vale Transporte, ele conhece um pedacinho desse universo que é desse tamanho. Então, existem discussões. O meu direcionamento para todas as pessoas que eu encontro, e no papel de consultor, e eu falo consultor porque sempre a decisão é de quem tem que tomar, né? Eu vou no médico e o médico fala, você tem um problema no rim, você tem esse tratamento, esse, mais esse, mais esse. E eu saio de lá e não faço nada, é um risco que eu assumo. E ele está no papel de consultor. Então, eu, no papel de consultor, todas as vezes que eu encontro os RHs, as pessoas que me perguntam, eu falo, stop, pensa por esse caminho e faça essas perguntas para o seu jurídico. Então, a minha resposta, Edna, depois de toda essa consideração, a minha resposta é, juridicamente, ainda há uma obscuridade muito grande no que concerne a utilização de vários benefícios em um cartão só. Porque, poxa, eu falar para a Sonepar ou para a Enel, falar assim, olha, vocês estão dispostas a perder a dedução, o incentivo fiscal do seu imposto de renda? Se eu perguntar para a Edna, que é um RH estratégico, para a Rayane, que é um RH estratégico, vocês não terão coragem de bater na porta do CEO e falar assim, eu estou decidindo aqui que eu fiz uma mudança maravilhosa, que é dar aos meus colaboradores um benefício aqui que vai mudar a vida de todo mundo, só que para isso tem X milhões de reais que a gente vai deixar de recolher de incentivo fiscal. Então, existem algumas brechas, falta muito entendimento. Então, parabéns a vocês que estão olhando para esse tema com muita cautela, eu acho que é o futuro, né? Mas ainda tem muita coisa a ser discutida, porque não dá para ter um cartão só,
ainda hoje, aí eu falo com muita propriedade, com vale transporte, vale refeição, academia, né? Não dá. Mas há quem tem e há quem diga que dá, e aí a decisão é de quem toma, né? Então, no meu papel aqui como consultor, juridicamente, ainda é um tema muito nebuloso e que a gente aqui na RB toma muito cuidado, né? A gente tem comitê semanal. Pô, o mercado está tendo isso aqui. A gente bota, sabe, o advogado do diabo, a gente faz as perguntas e vai ter sempre, mas e se isso acontecer? Isso, às vezes a gente está convencido de que dá para lançar um produto e a gente, trava, porque ainda não tem o jurídico muito do nosso lado para a gente poder entrar nesse mundo. Então, é uma preocupação muito pertinente e a minha orientação é que sempre sente com o jurídico, contabilidade, os conselhos da vida para decidir o que fazer, porque é uma linha muito tênue e tem gente que não conhece, tá? Eu falo para vocês que parece muito básico, mas quando a gente fala assim, como que é o seu PAT? O que é isso? É o Programa de Alimentação ao Trabalhador? O que é isso? Não sabe. E aí, quando a gente diz, fala, pô, você tem uma empresa do lucro real, que pode ter alguns incentivos fiscais aqui, você não sabe, então é muito comum. Então, eu vou devolver para a Edna ou para a Rayane, fiquem à vontade, eu gostaria que vocês fizessem uma consideração e me respondessem o seguinte, dentro da empresa de vocês, existe a utilização, por exemplo, do PAT? Se sim ou se não, conte para mim como que é e se vocês participam desse incentivo, se é um recurso que ajuda, se não ajuda, porque essa é uma espinha dorsal que tem que estar norteando vocês nessa decisão sempre que olhar para esse mundo de cartão multibenefício, né? Para deixar claro que existe uma diferença entre um cartão multibenefício, que é isso que eu estou falando, um benefício flexível, que é isso que vocês já fazem, que é olhar para diversos benefícios, deixar o colaborador escolher o que ele quer na cesta de benefício para poder, no final das contas, usar o que a empresa tem de melhor recurso para colocar para eles. Então, se vocês puderem fazer alguma consideração em relação a essa minha última pergunta, eu agradeço. Fiquem à vontade. Sim, né? Da minha parte aqui da Sonepar, sim, a gente usa esse recurso e a gente já fomos abordados para conversar sobre benefício flexível, eu já procurei, já ouvi isso, fui em várias feiras de RH e reuniões de RH esse ano, onde tinha lá vários fornecedores contando um pouco como funciona, oferecendo esse serviço, né? E sempre que eu levo isso de volta lá para a empresa para perguntar, bom, vamos ver, tem alguma novidade? Porque geralmente eles falam, não, dá para fazer, mas de fato, quando você vai olhar juridicamente o assunto, você perde, né, o benefício do PAT, e é um benefício bastante interessante para a companhia hoje, né? A gente Perfeito. Sabe que benefício é uma coisa extremamente importante, mas ela carece de um investimento, né? Eu, por exemplo, acho que a Rai deve ter também, mas tem vários benefícios que a gente faz parcerias, que a gente consegue otimizar, mas a grande maioria é um investimento relativamente alto, né? Então, a gente não pode se dar ao capricho, ao luxo de perder um incentivo como o PAT, né? Então, a gente sim, na Sonepar, a gente ainda não avançou em relação a ter um cartão lá de multibenefícios, como você fala, porque a gente tem essa restrição. Legal. Acho que mesmo ponto, Edna, assim, a gente até conversou hoje cedo um pouco sobre isso, né? Da gente que tem holding, que tem jurídico, enfim, que tem toda uma questão, como o próprio Rudney comentou, não é tão simples assim, né? E o que a gente vem fazendo tá, ok, mas visto que não é tão simples e a gente tem uma demanda, como que a gente customiza e flexibiliza de uma outra forma, né? E aí a gente vem fazendo esses programas aí que a gente compartilhou aqui um pouquinho com cada um de vocês. Eu acho que se a gente pensar, né, eu acho que a gente já está fazendo isso e acho que a maioria das empresas, ou pelo menos as grandes empresas fazem isso bem, eu acho que a gente tem que perguntar para as pessoas o que elas precisam, porque eu dei um exemplo para o Rudy e para a Rai hoje de manhã, eu falei,
eu falo muito isso para o meu time. Não pensa o que você acha legal, o que você gostaria de ter. Porque o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro, né? Eu dei um exemplo, falei assim, não adianta eu dar uma Ferrari para um colaborador meu que mora numa cidadezinha pequenininha, lá no Nordeste, né? Numa cidade que nem tem rua, né? E esse cara não precisa de uma Ferrari, ele precisa de uma bicicleta ou de uma moto, talvez, né? Então, às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro. Então, por que não perguntar, né? O que seria interessante para você? O que seria bacana para você? Que tipo de benefício você valoriza, né? E eu não estou dizendo com isso que a gente vai conseguir atender todo mundo, mas quando você ouve as pessoas, quando você faz pesquisa de satisfação dos benefícios que você tem, você consegue redirecionar isso, né? Você consegue balancear melhor. Bom, olha, eu tenho. A maioria das pessoas está me dizendo que prefere que o valor seja maior no Vale Refeição do que no Vale Alimentação, por exemplo. Eu posso fazer esse equilíbrio, né? Tem um monte de coisa, esses day offs que a Rai falou, sabe? Tem tanta coisa bacana e que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer desde que a gente tenha planejamento, organização, colaboração da liderança, né? Mas tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Desde de um open house, abrir a porta da empresa e trazer as famílias para conhecer o trabalho, né, dos seus familiares, trazer os filhos dos colaboradores num dia 12 de outubro que está aí perto, para passar o dia com o pai no ambiente de trabalho. Tem empresas, escritórios em São Paulo fazendo dia do pet, você pode trazer seu pet para trabalhar com você, né? Tem uma série de questões. Olha, na sexta-feira você pode sair meio período mais cedo para você não pegar o trânsito de São Paulo. Ou seja, benefício é um mundo enorme de possibilidades. E a gente não precisa ficar preso aos tradicionais. Olha, plano de saúde. Mas tem um mundo de possibilidades que a gente pode explorar. E que se a gente escutar as pessoas, ouvir as pessoas que trabalham com a gente, vamos ficar muito surpresos de ver que uma boa parte dos pedidos deles são muito simples. São muito simples, sabe? Desde a mudança do cardápio no refeitório. Edna, eu acho que a gente podia ter mais esse tipo de alimento do que aquele. Ok, olha só que bacana, eu posso fazer, né? Edna, eu gostaria que, sei lá, a gente pudesse ter um café, um momento no meio da tarde para tomar um café, para fazer uma parada. Tem 1 milhão de coisas, a gente gostaria de comemorar o aniversário antes do mês, um monte de possibilidade. Eu acho que a gente precisa ouvir as pessoas. Perfeito. Eu acho que isso, né, a flexibilidade está aí, é muito mais amplo do que parece. Eu acredito que a gente poderia ficar aqui horas e horas, é uma delícia, eu adoro esse tema, porque ele é complexo, ele é diferente, né? Me dá muito prazer falar disso, mas eu acho que a gente está com o tempo muito, muito, muito apertado. Então eu vou aqui dar a minha consideração final. Eu quero agradecer demais, Edna, você, Rayane. Foi um prazerzaço conhecer vocês. Muito bom poder compartilhar, dividir esse painel com vocês. E espero que a gente possa se falar por aí, nessa vida de RH, de benefício. Vai ser um prazerzaço poder tomar um café com vocês, tá? Edna, Rai, beijo grande. Por favor, faça as considerações finais de vocês. Bom, eu queria agradecer a participação de todo mundo. A gente está aqui na sexta-feira, 6 horas, oficialmente contando os minutos para o sextou. Então, eu acho que queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu estou à disposição para a gente continuar trocando e compartilhar e trocar figurinha aí da nossa atuação enquanto equipe de pessoas, né? E foi um prazer estar aqui esse momento e espero poder estar aqui em breve em outros painéis. Muito obrigada, pessoal. Bom final de semana. Bom, queria agradecer, né, a toda a equipe da Melhor RH, agradecer ao Rudy e a Rai, foi muito bom conhecer vocês, né? Foi muito legal estar aqui com vocês. E eu queria fechar dizendo que
eu acho que o segredo é ouvir as pessoas. Se a gente conseguir ouvir, mas ouvir de verdade, não é escutar, não, é ouvir e tentar entender um pouco a necessidade do outro, a gente vai descobrir muita coisa bacana, vai descobrir que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz hoje. E queria também aproveitar, gente, para lembrar aí da Casa Hope, né? A gente está aqui hoje, todos os participantes desse evento apoiando esta ação aqui, né? O objetivo é adotar um leito. Então, não deixem de contribuir para essas crianças e adolescentes com câncer. Eles realmente precisam da nossa ajuda e vai ser uma coisa muito bacana, como pessoa, como empresa, né? Uma ação social muito bacana se a gente puder fazer com que a nossa meta seja cumprida, que é aí 30 mil no dia de hoje. Um grande abraço para todos e um ótimo final de semana. Muito bom. Vamos doar a Casa Roupa, hein, gente? QR Code está aqui embaixo. Vamos lá. Meninas, muito obrigado, viu? Tchau, tchau, galera.